Muita gente pergunta quanto trabalha um engenheiro aqui nos Estados Unidos. Como é a questão de plano de saúde, como é a questão de impostos, como é que tudo isso funciona, tem férias, não tem? E a resposta é muito simples, depende. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje, para esclarecer essas dúvidas de muitas pessoas. Meu nome é Bruno Calado, eu sou engenheiro civil, moro na Flórida, nos Estados Unidos, e vivo de engenharia aqui. Então eu entendo o que é que está acontecendo, o que acontece no mercado de engenharia, e a ideia é exatamente trazer para vocês a informação real, como é que as coisas acontecem para auxiliar pessoas nesse processo de imigração ou de decisão do que vai dos próximos passos a seguir na vida, tá certo? Carga horária de trabalho. A carga horária de trabalho aqui ela não é muito diferente do Brasil em termos de números, vamos chamar assim. São 40 horas semanais que é usualmente de carga de trabalho, tá? Tem um detalhe, essa carga de trabalho ela pode ser com salário fixo ou pode ser pago por hora. Depende do seu acordo contratual que você fizer com o empregador. Então você pode ter um acordo que você vai receber por hora trabalhada, ou você pode ter um valor fechado que você recebe por mês. Tá? Então são duas formas diferentes de trabalhar. Então se você não trabalhou 40 horas semanais, trabalhou 30 e seu salário é por hora, você vai receber as 30 horas. Se for um salário fechado, independe se você trabalhou 30 ou 40, você recebe aquele mesmo valor. Tá? Mas no final das contas, o que importa é o acordo que você faz de trabalho. Tá certo? Segundo ponto em relação à carga horária. Existe a questão de hora extra, se não tem hora extra, tudo isso é acordado no acordo de trabalho. Então você precisa ter um acordo muito bem claro, muito bem definido. Então quando tem horas extras e a empresa precisa que você faça hora extra, eles aumentam o valor daquela hora, tá certo? Em média, uma referência para vocês é em torno de um aumento de 50%. Então se sua hora trabalhada custa $50, você vai trabalhar uma hora extra, por exemplo, naquele dia aquela hora extra vai valer $75, tá? Quando você recebe por hora, tá certo? Então é mais ou menos assim que funciona como uma média, tá? E a cultura dos horários aqui, em média, você começa a trabalhar 8 horas da manhã até 5 horas da tarde. Por quê? Porque o americano ele entende que você precisa ter uma vida paralela, você precisa ter uma vida familiar, você precisa ter tempo para se dedicar à sua família e seus filhos. Então, você sai de 5 horas, vai fazer, né, vai levar a criança para esporte, enfim, vai ter outra dinâmica na sua vida que esse horário de trabalho ele proporciona isso. Então, em resumo, aqui nos Estados Unidos, o que importa não é o volume de trabalho, não é a quantidade de trabalho que você faz, é a qualidade que você entrega. Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam entender na hora que decidir trabalhar nos Estados Unidos. Não é correndo feito a gente faz no Brasil, simplesmente para entregar por entregar. A gente precisa entregar com qualidade. Isso é o que eles colocam em primeira linha, vamos dizer assim, como prioridade. Segundo ponto, benefícios. Benefícios, então vamos falar aqui de health insurance, que é o plano de saúde, que tem o plano visual também, que é outro separado, e tem o plano dentário também, que é outro ponto, outro plano separado. Então, tudo isso é negociado com a empresa. Então você pode negociar, a empresa pode chegar para você e dizer que vai lhe pagar 50% e você cobre os outros 50%. Tá? Então isso é negociável no contrato, é o que eu falei no início, tudo depende de como você vai negociar o contrato. Mas a grande maioria das empresas, principalmente grandes empresas, elas já entram com uma participação pagando pelo menos. Pelo menos você vai pagar ali de repente 50% e outros 50% você que paga, tá certo? Mas você tem o plano de saúde, você tem o plano dentário e você tem o plano de visão. Esse plano você tem, a empresa geralmente, vamos supor, ela paga o seu, vamos dar um exemplo. Se você quiser adicionar algum dependente, você vai pagar por aquele dependente, tá certo? E não são valores que vai comprometer o seu salário, nem valores expressivamente grandes que vai impactar na sua receita dentro de casa. Então, e como é que funciona o plano de saúde aqui? Muita gente diz, não tem plano de saúde, tem, não tem. Se eu fizer uma analogia com o Brasil, é como se fosse em formato de franquia. Franquia não, desculpe, franquia de carro, vamos dizer assim. Então, se você bate o carro, você tem o seu seguro de carro no Brasil, então você tem uma franquia ali de R$ 1.000. Então, acima de 1.000, o seguro cobre, mas você tem que pagar aquela franquia de 1.000, né, se o dano for maior. É mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui com o plano de saúde. Você tem um teto que você pode gastar, até ali você gasta e você paga uma coparticipação do plano. A partir dali, você paga a sua franquia, vamos dizer assim, e a partir dali o plano cobre tudo, tá certo? Então é assim que funciona a saúde aqui nos Estados Unidos. Visão e dentário, geralmente o plano cobre tudo, a não ser que tenha algo que você queira fazer diferente e que o plano não cubra por algum motivo, você vai ter que arcar com esse custo, tá certo? Também tem aqui um programa de previdência, como se fosse um plano de aposentadoria, que eles chamam de 401k. Esse 401k é um percentual que ele é descontado do seu salário, tá certo? E é pago e é depositado numa conta que ela fica, é como se fosse um dinheiro aplicado na bolsa de valores, tá certo? Uma conta da empresa que ela aplica na bolsa de valores. E aí você, depois que você sai, ou enfim, é como se fosse um FGTS nosso, só que ele é aplicado
né, ele tem um investimento financeiro, uma aplicação financeira, que ele cresce esse dinheiro, vamos chamar assim, com muito mais velocidade, certo? Mas, e aí nesse 401k, dependendo do contrato da empresa, existe o match. O que é isso? Vamos supor que você tenha optado por descontar 5% do seu salário, que é o máximo, vamos dar um exemplo. E a empresa faz um match de 3%, ou seja, todo mês, quando você for descontado de você 5% do seu salário, para que você para depositar nessa conta e ser como um fundo de garantia para o futuro, um plano de aposentadoria para você, a empresa deposita mais 3%, que é o match, por conta própria. Então, quando a gente tem um match, é muito viável fazer o plano do 401k, por quê? Porque a empresa vai estar dando mais algum dinheiro a você, tá certo? E esse dinheiro ele é corrigido, ele é aplicado. Então, é um dinheiro que vai se multiplicar ao longo do tempo. E um terceiro ponto de benefícios é o PTO, que eles chamam que é o Pay Time Off, que é umas férias, tá certo? Só que isso é negociado e o tempo de tudo isso. Então, eu separei aqui mais um item que eu vou chamar agora de férias de folgas, que é exatamente onde a gente vou destrinchar um pouquinho mais disso, tá? Não existe férias de 30 dias aqui nos Estados Unidos direto. Não tem empresa que vai dizer assim, vou tirar 30 dias de férias e tá tudo certo. Não. O que eles permitem, no máximo, na grande maioria, é você tirar 2 semanas direto. Dependendo do caso, você é de fora, volta para o seu país de origem, aí você pode negociar, pegar todas as suas férias ali e passar de repente 3 semanas. Então, geralmente, é em torno de 20 dias úteis, uma média de 15 a 20 dias úteis, que é o tempo de férias que é negociado. Mas essa negociação, ela parte no contrato inicial, que é na job offer, que é quando você começa a negociar com o empregador o tempo de férias, enfim. Algumas empresas têm um padrão. Você inicia com 15 dias, depois de 5 anos de empresa você ganha mais 2 dias, e assim existem alguns procedimentos de algumas empresas e esses procedimentos eles devem ser respeitados. Um outro ponto é o PTO acumulado, né, esse tempo de férias. Algumas empresas permitem, eu não usei esse PTO todo nesse ano, ficou 5 dias. Então, esses 5 dias joga para o próximo ano. Algumas empresas permitem fazer isso, outras empresas não permitem fazer isso. Então, você tem um ano e você tem que gastar aquele tempo dentro daquele ano, tá certo? Além disso tudo, você pode negociar, e geralmente eles dão em torno de 5 dias que eles chamam de sick days, que é dias que você estiver doente. Você precisa ir ao médico, você está indisposto em casa e você não tem condições de trabalhar naquele dia. Então, eles dão esses 5 dias a mais. Geralmente são 5 dias, 7 dias, 6 dias, depende da empresa. Eles dão esses dias a mais para que você possa ter mais essa possibilidade de faltar ao trabalho sem comprometer suas férias e sem comprometer um desconto salarial seu porque você faltou naquele dia. Agora, isso é para mostrar para vocês que, para o americano aqui e na estrutura americana, a negociação, os benefícios, eles valem tanto quanto um salário, tá? Porque você começa a ver outros benefícios por trás, então isso impacta diretamente no salário e nos benefícios que você vai ter. Então não é só o número que você ganha, é o benefício que você tem por trás. Quarto ponto que eu quero separar para vocês, e um último ponto, que é a questão de impostos. Os impostos, você vai ter aqui imposto estadual, imposto federal, você tem aqui o Medicare, que é do governo da questão de saúde, e você tem também o SSN, que é o Social Security Number, vamos chamar assim, só que é como se fosse o CPF aí no Brasil, mas é como se fosse a previdência que você paga aqui, que é em torno de 6% ao mês do seu salário, tá? Só que o salário aqui ele é negociado anual. Então vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Você ganha 100 mil sua negociação foi 100 mil dólares por ano, você declarando sozinho ou sozinha, independente, carreira solo, vamos chamar assim. Você ganha 100 mil. Arredondando, no final das contas, você vai receber 78 mil por ano, porque 22% vai ser recolhido de imposto durante esse processo, tá certo? Então, se você tiver ainda mais um plano de saúde para descontar, vai descontar uma parte disso aí. Se você tiver algum outro benefício, um 401k, por exemplo, que é o 401k, vai descontar isso aí também, alguma parcelinha aí. Mas, em geral, nesse caso de 100 mil, seria em torno de 22%, você recebe 78 mil líquido para viver a sua vida. Bruno, isso vai dar em torno aí de R$6.500 por mês, 6.500 dólares, desculpe, 6.500 dólares por mês. 6.500 dólares por mês dá para viver bem. Você sozinho, como eu falei, sozinho, até com algum companheiro, mas que não tem de outras despesas, enfim, é dentro de uma conta controlada, você dá para viver aqui nos Estados Unidos tranquilamente, tá certo? Lembrando que você faz assim uma conta, mas desconta 22% na fonte. Se a gente comparar com o Brasil tem muito mais desconto do que isso. E outra, aqui a gente não precisa pagar por escola, né? A gente não gasta com segurança, então tem outros benefícios indiretos que a gente tem. Então por isso que o dinheiro, no final das contas, ele sobra, tá certo? Agora tem uma diferença. Se você ganha, a sua receita de casa for 150 mil, por exemplo, e você, dentro de 150 mil, agora você tem 100 mil, uma pessoa que recebe, e outro cônjuge recebe 50 mil, 150 mil, vocês podem fazer a declaração de imposto de renda juntos. Então, ao invés de 22%, como era nos 100 mil sozinho, ele vai passar a ser, por exemplo, 20%, declarando junto nesse pacote. Então, o que sobraria 6.500, vamos dizer assim, no outro, nessa soma, você sobra em torno de 10 mil por mês, que seria líquido para você viver a sua vida.
Então, existe uma diferença quando você declara o imposto sozinho, quando você declara como um casal, vamos dizer assim. E por quê? Porque esses valores eles têm que estar respeitando uma faixa salarial. De zero, eu estou criando uma situação hipotética que eu não tenho uma tabela agora na minha cabeça. Mas de 0 a 100 mil é X%. De 100 mil a 200 mil é outro Y%. Então, dentro da faixa da renda salarial da família é que você enquadra. Então, quando declara a família junto, tem um valor um pouquinho menor. Então, não é só saber negociar o valor total. Às vezes, dependendo de onde cai a renda da família naquela faixa, às vezes é melhor um salário menor para você não entrar por baixo de uma outra faixa salarial. Então, isso aí tem que saber, não é só negociar o valor bruto do seu salário, tem que saber viver com o desconto e com o que vai sobrar líquido, tá? Então, tem que saber jogar com os números, tá certo? Então, fiz de uma forma um pouco resumida. Se tiverem alguma dúvida, podem enviar as perguntas, responderei com o maior prazer, sem problema nenhum. O intuito é exatamente ajudar as pessoas com informações reais, tá certo? Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha, para que essa informação verdadeira chegue em mais número de pessoas e possa ajudar as pessoas com informações e na decisão de imigração e de como viver nos Estados Unidos. Eu estou apenas trazendo para vocês a realidade como ela é. Grande abraço a todos.